Faço diversos tratamentos e não melhoro. Já fiz osteopatia, quiropraxia, acupuntura, já fiz fisioterapia convencional, RPG, tô no Pilates há 6 meses, né? Já fiz ozônio, já fiz liberação miofascial, já fiz microfisioterapia, tô tomando remédio analgésico, anti-inflamatório, já usei antidepressivo, tô usando indutor do sono, nada melhora a minha dor. Nesse vídeo, nessa live, você vai aprender quais são os fatores que impedem a melhora da dor. Então, se você for paciente, você vai entender o que é que está de errado com o seu tratamento, com o seu comportamento, com o seu estilo de vida, com o que você acredita que está atrapalhando sua recuperação. E se você for fisioterapeuta, você vai aprender a como combater cada um desses fatores de acordo com a minha experiência clínica. Essa é mais uma gravação do podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Eu sou Caio Ferreira, trabalho com tratamento da dor há 10 anos e nessa trajetória já atendi mais de 7.300 pessoas diferentes e é com essa experiência que eu tento te entregar o melhor tratamento possível ou a melhor expertise profissional possível para que você consiga tratar melhor seus pacientes. Bom, existe um senso comum no controle da dor. Você agora aí está com a crise de dor cervical com torcicolo, o comum é você acreditar que está inflamado. Você está com a crise lombar e seu tronco entortou, sua coluna desviou para frente, você não consegue ficar ereto, é muito normal que você acredite que uma coluna, que uma vértebra saiu do seu lugar, e que você precisa de um osteopata para corrigir essa vértebra que rodou, que luxou e por aí vai. Se você está com a crise de dor na ATM, é bem normal que você acredite que precise de uma cirurgia com um dentista. Né? Se você está com a crise de dor no joelho, é normal que você acredite que a academia te machucou, que sua corrida foi pesada demais ou que o impacto te faz mal. É normal que você acredite que a ressonância vai mostrar o que você tem. Afinal, é um exame ultra sofisticado, muito caro e eu tenho a crença de que saúde, eu só tenho prestação de serviço com excelência em saúde quanto mais investigado eu for. Afinal, o meu pensamento catastrófico e automático diz para mim o quê? Diz que existe alguma coisa grave no meu corpo para justificar aquela dor. Então, eu preciso excluir essa coisa grave através de uma ressonância magnética. O que você não sabe é que a redução da probabilidade de uma patologia grave se faz com exame clínico, com perguntas especiais e com exame físico. Não precisa nenhuma tecnologia sofisticada para a gente reduzir em 99% a chance de você ter alguma coisa grave. Para a gente encontrar uma coisa grave numa ressonância magnética, é necessário que sejam solicitados para a investigação 250 mil pessoas. Aí se coloque no lugar de um gestor de um serviço de imagem. Eu vou gastar daquele plano de saúde, ou do bolso da população, ou do bolso do governo, o valor correspondente a 250 mil ressonâncias magnéticas para achar uma coisa grave que teria sinais e sintomas do exame físico, do exame clínico, né, das perguntas especiais, que não tem custo algum para o governo. Só que você que é paciente acredita que se o médico não te pediu a ressonância, que se o fisioterapeuta não te pediu a ressonância, é porque eles são profissionais ruins. E se eles são profissionais ruins, logo eu não vou fazer nenhum tratamento com eles. Eu quero ser investigado. Esse é um dos fatores que atrapalha a sua dor. A associação com o seu quadro, com o seu exame de imagem. Se eu pegar para você e mostrar aqui no meu notebook as pesquisas científicas que estão abertas aqui na internet, eu vou te mostrar uma pesquisa com 1.211 pessoas que fizeram ressonância magnética na coluna cervical e 87,6% dessas pessoas tinham alterações como degeneração, artrose, artrose zigoapofisária, cada nome feio que assusta o paciente que eu nunca vi, né? Hérnia de disco, fusão da coluna cervical, e essas 1.211 pessoas nunca tiveram dor. Se eu te mostrar aqui a pesquisa do Brigitte et al. De 2015, eu vou te mostrar uma pesquisa de 3.110 pessoas que nunca tiveram dor lombar
E nessa pesquisa com pessoas de 20 a 90 anos, quanto mais a idade avançava, mais natural era encontrar coisas ruins na ressonância magnética. Portanto, essa crença de que a dor está sendo causada por alguma coisa que a imagem vai descobrir atrapalha você. Por que atrapalha você? Veja bem, existe um estudo publicado em 2007 que testou o caminho comum de pacientes que têm dor lombar e o caminho comum de pacientes que não têm dor. O caminho comum de pacientes que têm dor lombar. Separaram esses pacientes em 2 grupos, mandou o paciente para o médico num grupo, mandou o paciente para o fisioterapeuta no outro. O paciente que foi para o médico fez ressonância, voltou para o médico, começou a fisioterapia. Depois da fisioterapia voltou no médico e teve alta. Ele melhorou. Só que ele demorou muito mais para melhorar e ele gastou $2.700 a mais para poder melhorar. Entende? Uma outra coisa que é importante salientar. Quando a gente compara 2 grupos de pacientes com dor e vê o grupo que tomou anti-inflamatório versus o grupo que não tomou anti-inflamatório, o grupo que tomou anti-inflamatório demora mais de se recuperar. Porque o processo inflamatório é algo natural do nosso organismo que precisa acontecer para haver o reparo tecidual. O seu sistema imunológico desloca células de defesa, macrófagos, para a região da sua dor, através de um fenômeno chamado quimiotaxia. Essa quimiotaxia parece ser mediada pela liberação de neutrófilos. E quando você usa anti-inflamatórios, as ciclooxigenases seletivas de COX-1 ou COX-2, elas combatem as prostaglandinas e as liberações dos neutrófilos. Portanto, quanto menos neutrófilo você tiver, mais atrasada é a sua recuperação. Precisa inflamar para se recuperar. Portanto, o controle da dor nesse perfil de paciente com dor química inflamatória, com uma dor do tipo nociceptiva, com um bloqueio de movimento que está com uma crise absurda, ela só deve ser feita com analgésicos simples. Anti-inflamatório atrapalha essa recuperação. Então, essa desmistificação de que a imagem está justificando a dor, ela precisa acontecer para você se recuperar. Porque quando você vê a hérnia de disco na imagem e algum profissional de saúde reforça sua crença negativa a respeito da baixa eficácia do seu corpo, a respeito de você ter uma coluna frágil, a respeito de daqui a 10, 5 anos você vai precisar de uma cirurgia, isso muda completamente, de forma automática, o seu comportamento. E essa mudança comportamental altera a forma como você anda, como você sobe escada, como você senta no vaso sanitário, como você carrega o seu filho, o seu neto no colo, como você dirige, como você senta no escritório do seu trabalho. Seu comportamento muda de forma automática sem você perceber, gerando um comportamento funcional mal adaptativo que ajuda você a perpetuar a dor crônica, porque como você tem medo de movimentar, você para de frequentar determinadas angulações de movimento que estão na sua coluna para ser frequentadas. E ao parar de frequentar, você começa a acumular rigidez, começa a aumentar a atividade muscular. Essa atividade muscular gera fadiga e essa fadiga altera a sua percepção no cérebro de dor. Você já não sabe mais discriminar se é a dor da sua queixa ou se é o cansaço muscular. Você não sabe discriminar mais se é dor ou se é incômodo, se é dor ou se é pressão, se é ardência ou se é queimação. As sensações estão completamente alteradas porque na dor crônica há uma mudança na estrutura e na função do seu cérebro, do seu sistema nervoso central, tornando você incapaz, na maioria das vezes, de discriminar a sensação dolorosa. É importante também você entender que dor e lesão não são sinônimos. Você pode ter uma lesão brutal no pé, porque você acabou de pisar num prego, mas naquele momento tem um pitbull não vacinado com a vacina da raiva correndo atrás de você com a mordida de 23 kg de força. Aquela mordida que arranca o seu braço se ele morder. E aí você sai correndo desesperado com um prego enfiado no pé sem sentir dor. Existem pessoas que já chegaram a centros médicos, a emergências médicas, com uma bala atravessada na cabeça que parou em uma região do cérebro que não gerou nenhum comprometimento. Para você que não tem conhecimento, a neurociência conhece apenas hoje
5% do cérebro, 95% do cérebro ainda está a explorar. Portanto, tem regiões no seu cérebro que não servem aparentemente para absolutamente nada. E isso explicaria uma bala alojada na sua cabeça sem gerar déficit nenhum. E você não está sentindo dor nenhuma. Existem pessoas, engenheiros, mestres de obras, pedreiros que estão trabalhando na construção civil que sofrem acidentes estapafúrdios com ferros que atravessam o seu tórax e mesmo assim o paciente chega na emergência sem dor nenhuma. E um exemplo muito clássico que chegou nos Estados Unidos é essa questão do prego. De um pedreiro que estava numa construção, ele pisou num prego e quando ele viu, o prego transfixou seu pé. Ele olhou para aquela imagem e naquele mesmo momento ele se desesperou, gritou, caiu no chão e todos os colegas que estavam naquela jornada de trabalho levaram ele para a emergência. Chegando na emergência, a enfermeira foi cortando a bota dele com tesoura. E quando tirou a primeira camada da bota, ele percebeu que o prego tinha passado por entre os dedos do pé. Não tinha ferido o pé dele, mas mesmo assim ele sentiu uma dor excruciante. Eu te explico agora porque isso aconteceu. Dor é uma experiência. Dor é sensação, emoção e pensamento. Dor é uma experiência desagradável associada a uma lesão real ou potencial. Experiência sensorial e emocional. Portanto, dor não é só sensação. Dor é emoção e dor é pensamento. No momento que ele visualizou aquela cena, automaticamente o sistema de alerta o alarme do sistema nervoso dele ligou. E essa ligação do sistema de alerta gerou nele um comportamento de luta ou fuga. Caio, como assim comportamento de luta ou fuga? Muito simples. Você só tem dois tipos de sistema nervoso autônomo. Um sistema nervoso autônomo neurovegetativo simpático e neurovegetativo parasimpático. O simpático te prepara para lutar ou fugir, o parasimpático te prepara para dormir ou digerir. Você só pode ligar esses dois modos de funcionamento, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Na maior parte do tempo, você está no modo luta ou fuga ou no modo dormir e digerir. Nesse momento, eu pareço estar no modo dormir e digerir. Mas daqui a pouco, para passar alguma mensagem específica, eu vou reforçar a minha linguagem corporal assumindo uma nova postura e eu vou reforçar a entonação da minha voz para chamar a sua atenção, chamar o seu alerta. Nesse momento, eu entro no modo de lutar ou fugir. E aí retorno ao meu basal do modo de dormir ou digerir. Então, dito tudo isso, quando você está com medo ou ansioso por causa de um diagnóstico que veio do exame de imagem, ou por causa de uma dor que não cessa, que está crônica, que há 15 anos, desde que você se entende por gente, você tem essa dor sendo negligenciada ao longo do tempo por automedicações, por medicina de plano de saúde, por fisioterapia de plano de saúde, que não funcionam para porra nenhuma, só fazem você perder tempo, perder vida, perder dinheiro, porque você está pagando um plano de saúde caro, você acredita que o plano de saúde tem que prestar o melhor serviço possível. Eu também acredito, mas a realidade combate todos os nossos pensamentos. A gente tem que acreditar nos fatos. E o fato hoje é, seu plano de saúde só serve para emergência. Seu plano de saúde não serve para serviço seriado. Se você quer procurar psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, médico pelo plano de saúde, você vai achar um bocado de profissional que está no piloto automático, que não tem nem 15 minutos para te escutar, que vai te passar uma receita pronta, uma receita de bolo, sem respeitar a sua individualidade. A experiência dos pacientes que vêm até mim é extremamente negativa em serviços seriados através dos planos de saúde. Então, o que você deveria fazer é procurar um atendimento especializado na modalidade particular, solicitar sua nota fiscal e solicitar reembolso do seu plano. Ah, meu plano não tem reembolso. Sinto muito que seu plano não tem reembolso. Sua saúde merece esse cuidado? Sua saúde merece um cara que tem 10 anos de experiência, que passou por 5 pós-graduações, está fazendo a 6ª, que já fez várias formações internacionais, que já viajou o cabrobró de Judas atrás de conhecimento para te dar o melhor tratamento possível, com assertividade, no menor tempo possível, com o mínimo número de consultas possível. Sua saúde merece esse cuidado? Prioridades. O iPhone que está no seu bolso você conseguiu comprar. A TV de plasma da sua sala, o carro que você tem na garagem, a viagem para Gramado, a viagem para
Fernando de Noronha, o Carnaval de Salvador, o Camarote e tal. Você conseguiu fazer isso tudo mesmo sem ter dinheiro, porque era uma prioridade para você. Com saúde a gente corre atrás do resto e eu quero que você estale aí para essa percepção. Saúde primeiro, família primeiro, segundo, trabalho depois. Nunca inverta essa ordem, beleza? Então, uma outra coisa que a gente precisa desmistificar, uma outra coisa não, que eu estava falando a respeito de dor e lesão, é porque nesse caso que eu exemplifiquei do pedreiro, não houve lesão e mesmo assim ele teve dor. Assim como você pode ter tido lesão e não manifestar dor por um certo tempo, porque aquele estímulo lesivo não é forte o suficiente para ser interpretado pelo seu cérebro como uma ameaça potencial. E se ele não é interpretado pelo seu cérebro como uma ameaça potencial, é claro que você não vai desencadear dor. Terceiro ponto para a gente desmistificar, que impedem a sua recuperação. A associação direta entre movimento e machucado. Eu vou te explicar uma coisa que, se você for capaz de entender, é bem possível que você não precise mais de tratamento nenhum para controlar sua condição. Escuta isso que eu tenho para te falar. Vamos supor que você acorda rígido, com dor lombar, com dor cervical, e os primeiros passos são super dolorosos, mas à medida que você vai aquecendo e movimentando, e tomando seu café da manhã, tomando seu banho, você vai melhorando. Aí você dobra para escovar o dente depois do café, você sente aquela pinçada, você vai para o trabalho desconfiado, senta no carro, dirige até o trabalho, parou no engarrafamento, aquele momento parado é excruciante para você. Você começa a ter dor, dor e mais dor. Aí você está no escritório, dentro do seu escritório você tem uma coisa, percepção de esforço / recompensa pobre. Caio, o que é isso? Você acredita que você entrega muito no seu trabalho, você acredita que você não é recompensado financeiramente e nem por reconhecimento profissional. A relação entre esforço dado por recompensa recebida baixa, de acordo com a sua percepção implícita, é um fator de risco que aumenta 1,8 vezes a chance de você ter dor. Só que você não acha que isso influencia no dor, porque para você a dor é puramente física. Então você não para pensar nesses aspectos. Aí no trabalho, diante dessa percepção de esforço dado, recompensa recebida, e você tem um chefe altamente tóxico, um chefe que te assedia em toda oportunidade, mas você não denuncia porque você não quer perder seu emprego, você acha que a hierarquização do poder na sua empresa não vai chamar a sua atenção se você for denunciar o seu chefe tóxico, você acha que você está sendo perseguido por um colega de trabalho, ou o colega do seu trabalho faltou e te deixou no setor sozinho, sobrecarregado, e aí quando você descobriu no outro dia, quando você chegou no outro dia, você descobriu que ele meteu um atestado e ele está afastado pelo INSS, e você vai ficar por período indeterminado sozinho no seu setor. Nesse momento, a sensação de sobrecarga do trabalho começa a acontecer, e sobrecarga no trabalho aumenta o risco da sua dor. E aí eu não posso dizer para você, saia da zorra do seu trabalho. Afinal, o seu trabalho é a sua fonte de renda. Uma vez que você entende isso, você precisa de ferramentas para lidar melhor com a demanda. Momentos de pausa para relaxamento. Atenção plena, meditação, mindfulness, yoga, tai chi chuan. Qualquer atividade que te desacelere. Que tire a língua do seu céu da boca. Que faça você parar de morder, que faça você afastar os ombros das orelhas, que faça você reduzir a velocidade da sua vida, porque você está no piloto automático há muito tempo. Você percebeu que eu acabei de sair do modo luta ou fuga para o modo dormir e digerir? Tudo isso é controlado pelo seu comportamento, e o comportamento é uma coisa extremamente voluntária, comandada por você. Mas se você é uma pessoa altamente reativa e simplesmente governada, o que a gente chama de comportamento governado por regras, governada por suas emoções, toda vez que você se sentir ansiosa, você vai se comportar como ansiosa. Toda vez que você se sentir depressiva, você vai se comportar como depressiva. E depressão tem um padrão ouro que é terapia de ativação comportamental. Basicamente é te dar tarefas para que você cumpra apesar dos seus sentimentos negativos, porque o seu comportamento modula o pensamento que altera a sua emoção.
E se altera a sua emoção, a regulação serotoninérgica lá dentro do seu sistema nervoso central começa a se modificar. E entendendo essa modificação, o seu comportamento recebe uma recompensa para ser perpetuado. Todo comportamento tem uma função. E se você ainda não descobriu a função ou a utilidade do seu problema para você, você nunca vai melhorar. Caio, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que toda doença tem uma utilidade para o doente. E se você está em crise de coluna, você está tendo algum benefício de estar em crise. Pode ser inconsciente, mas você está tendo mais atenção do neto, mais atenção do marido, a sensação de estar sendo cuidado. Todo excesso revela uma falta. E essa falta está sempre em uma espera que é dentro de suas relações. Seja suas relações conjugais, familiares, de trabalho ou de amizade. Você tem uma coisa que a gente chama de dependência emocional. Você já deve ter percebido nessa altura da live que não são fatores físicos que aumentam o seu risco nem impedem você de melhorar. Por isso, eu chamo a atenção de todos os meus pacientes para entenderem o contexto global do seu problema, para entenderem o que eles estão ganhando com esse problema. E quando eles entendem isso, eles basicamente se libertam. Não quer dizer que eles zerem a sua dor, mas eles controlam a dor de forma mais efetiva, voltando ao ponto percepção de esforço-recompensa e sobrecarga de trabalho. Você não acredita que isso interfira na sua dor. E aí você se abaixa na cadeira e trava a coluna. Quando você trava a coluna, ai meu Deus, a vértebra saiu do lugar, inflamou, está irradiando, inflamou meu ciático, inflamou meu mediano, minha mão, eu estou sentindo minha mão dormente, eu não sei de fato o que é que está acontecendo e por eu não saber o que é que está acontecendo, eu me desespero. E aí o cenário na minha cabeça é de um pensamento catastrófico que me bota numa projeção de futuro que eu acho que eu não vou conseguir controlar. Portanto, nesse momento, além de todos esses fatores sociais, cognitivos, emocionais que eu acabei de falar, você agora está ansioso. Aí você chega numa emergência médica totalmente incompetente, com médicos completamente despreparados que falam assim para você, ó, tá com dor na perna, tá ardendo, tá quente, nossa, você tá com risco de trombose, vamos internar. Aí é que lascou tudo, sabe por quê? Porque o repouso é contraindicado nesses casos. Você quer dizer que eu tenho que me mexer? Você tem que fazer tudo o que der conta. Aí esse paciente interna, faz um bocado de exame, não descobre a causa da dor, aí faz dedímero, faz vários exames que são indicadores de trombose, não encontram a trombose, mas a perna continua doendo com a dor irradiada. E às vezes esse paciente com dor irradiada na perna, ele nem tem dor na coluna. E aí os médicos que são treinados em ver doença, lesão e inflamação como causa da dor, não cogitam que a coluna é o problema do paciente. E o paciente segue internado, e quanto mais tempo internado, cada dia internado é 1 quilo de músculo que o paciente perde, se ele ficar restrito ao leito. Existe um estudo que mostra que pacientes internados perdem 1 quilo de músculo por dia se estiverem restrito ao leito. E quanto menos massa muscular esse paciente tiver, que na maioria das vezes já é sedentário, já não faz atividade física, não tem nenhuma atividade que proporcione treinamento resistido, somente desgaste. Ele pode até correr, ele pode até pedalar, ele pode até nadar, dançar, mas tudo isso é desgaste muscular. Nenhuma dessas atividades são construtoras de músculo. E quanto mais músculo ele perde, mais lipossubstituição ele tem. Caio, que diabo é lipossubstituição? Lipossubstituição é a transformação de massa magra em gordura nessa articulação aqui, ó, na articulação intervertebral. Entre cada vértebra da sua coluna tem vários músculos que chamamos de paravertebrais, multífidos. A ressonância magnética vai encontrar infiltrado de gordura aqui na sua coluna, que é a lipossubstituição acontecendo. E você acha que se esse paciente tem pouca massa magra, ele vai ter muito ou pouco controle motor? Ele vai ter muito ou pouca resistência? Ele vai ter muita ou pouca força? É claro que tudo vai estar agravado porque esse paciente internou de forma desnecessária.
A sociedade não está preparada para a conversa de que as emergências ortopédicas precisam ser recepcionadas por fisioterapeutas musculoesqueléticos. Porque o fisioterapeuta musculoesquelético, com a combinação de testes de movimento, é capaz de determinar se o paciente vai responder a movimento ou não. E se responder, em quanto tempo há a probabilidade de resposta. E esse paciente que foi abordado pela fisioterapia na emergência, ele não consulta ortopedista, ele não faz ressonância, ele não toma injeção. Ele sai de lá com atividade para fazer e com a solicitação de consulta especializada em fisioterapia musculoesquelética para tratar a condição dele até o fim. A emergência é sempre paliativa, beleza? Então já falamos de dor e lesão, dor e imagem, sobrecarga de trabalho, percepção de esforço, recompensa, e agora vamos fechar com movimento e machucado, né? Ainda nesse paradigma do paciente que travou e foi internar, ele sai para a fisioterapia convencional. Na fisioterapia convencional, ele faz uma série de exercícios, alongamento, fortalecimento, eletroanalgesia, ultrassom, TENS, infravermelho, propriocepção, fortalecimento, já falei, técnicas de RPG, mandam para o Pilates. Esse paciente até melhora, mas o problema volta. E quando o problema volta, esse paciente chega finalmente num consultório especializado em dor. E aí nesse consultório especializado em dor, você sabe o que é que acontece? Acontece o seguinte: esse paciente que chega num consultório especializado em dor, ele faz um movimento e dói. Ele acredita que o tratamento ele precisa ser indolor. Só que o tratamento ele não é indolor. Tem dor durante o tratamento, tem oscilações no quadro de dor durante o tratamento. E quando o paciente entende esses picos e vales no tratamento da dor, ele para de ser atrapalhado pela própria história do problema. Porque o paciente ele não tem conhecimento da história natural da doença. Ele sabe que se a gente comparar dois grupos de pacientes gripados, um tomando coristina e o outro tomando vitamina C, os dois grupos melhoram de forma igual. Um grupo tomando vitamina C, coristina e outro grupo sem fazer nada, os dois grupos melhoram da mesma maneira. Só que ele não sabe que existe uma história natural de 8 semanas para uma crise de dor na coluna. Que antes dessas 8 semanas, tudo que ele fizer parece ser precipitado. Tudo que ele fizer deve gerar conforto para ele atravessar a história natural. Só que as informações que esses profissionais passam atrapalham a recuperação do paciente, porque o paciente começa a acreditar em coisas que não existem, fundamentadas pela ciência. Entende? E aí quando ele chega aqui, que a gente pede um movimento, por exemplo, olha, dobre a sua coluna para trás. E aí ele fala, nossa, dói muito. Ele não quer mais insistir porque dói, ele não aguenta mais dor, ele não quer que um tratamento gere dor. Só que para você se tornar um vencedor, a palavra já diz isso, vencedor. Entende? Tem dor durante a jornada. E aí quando ele repete, vamos dobrar sua coluna para trás 35 vezes, ele começa a perceber, eu fiz a repetição de 1 a 7 e doeu. A repetição 8 não doeu. A repetição 9 voltou a doer e de 9 até 15 continuou doendo. A repetição 16 não doeu e não doeu até a repetição 23. Pronto, eureka. Paciente, o que é que você acredita que aconteceu que em determinadas repetições você teve dor e em determinadas repetições você não teve dor? E ele, nossa, não sei, não faço a mínima ideia. Pois bem, eu vou te explicar agora sobre o paradoxo do movimento. Caio, que diabo é o paradoxo do movimento? Simples. O movimento que inicialmente provoca dor pode parar de provocar dor se for repetido. O movimento que inicialmente não provoca dor pode começar a provocar dor se repetido. Isso é o paradoxo do movimento. Portanto, se eu exponho o paciente a uma tarefa que ele não está conseguindo fazer porque ele sente dor, talvez ele só não tenha repetido aquela tarefa várias vezes. Porque estímulos sucessivos de movimento fazem o sistema nervoso do paciente gerar habituação se o sistema nervoso desse paciente estiver íntegro.
E como eu sei se o paciente tem um sistema nervoso íntegro? Fazendo um teste sensorial quantitativo chamado modulação condicionada da dor de forma ativa. Como eu faço esse teste? Expondo o movimento, expondo o paciente a movimentos que exacerbem o estresse metabólico. Como eu exacerbo o estresse metabólico? Começa a fazer polichinelo, começa a fazer corrida simulada, começa a fazer salto e aterrissagem no trampolim, começa a fazer flexão de braços, começa a suar e cansar. Nossa, doutor, isso é muito difícil. 3 a 5 minutos, executando um protocolo de exercício de média a alta intensidade, o paciente vai ficar ofegante. E assim que ele ficar ofegante, você vai perguntar: como está a sua dor? Melhor, pior ou igual? O paciente que é prolixo, ele vai querer te contar uma história. Você vai dizer: não, eu só quero saber agora, nesse exato momento. Como está a sua dor? Melhor, pior ou igual? Ah, tá igual. Beleza, a gente já sabe que ele não tem somação temporal, que o estímulo sucessivo não foi capaz de agravar o paciente. E isso é uma notícia boa, porque a partir de agora ele entende que o movimento não machuca, que ele fez tudo isso e não piorou, entende? Agora, se ele habituar, se ele começar a diminuir a dor, ele entende que o caminho, a luz no fim do túnel é o exercício. Mas ele não vai entender só fazendo. Ele vai fazer, ele vai entender se ele fizer, tiver sua expectativa violada e logo após sua expectativa violada com o seu tratamento, com a sua consulta, você explicar de maneira convincente e não impositiva, apenas com questionamentos reflexivos, o que a gente chama de perguntas socráticas, para o paciente chegar à conclusão que você deseja que ele chegue. Se você assumir uma posição de poder, onde você é terapeuta e o paciente é paciente, você é o detentor do conhecimento, você vai estar impondo a sua forma de pensar para o paciente. E isso vai gerar o que a gente chama de backfire effect. O tiro que saiu pela culatra, e você vai ter uma crença de um paciente totalmente reforçada pelo seu potencial bizarro de comunicação. Beleza? Vamos responder umas perguntas aqui que chegaram, tá? E a gente volta para o conteúdo. Flávia Paim de Melo. Sinto dor intensa o dia todo, muita fadiga de manhã, é uma dificuldade para pisar no chão. Tenho hérnia de disco e descobri a fibromialgia. Fiz tratamento de trombose 1 ano. Fui em outro médico e era tudo da coluna. E fazendo o tratamento para a trombose, fiquei indignada. Tenho muita fraqueza na perna. Pode ser da hérnia de disco lombar? Flávia, não sei, não te avaliei, não posso afirmar nada sobre o seu caso. Eu sei que você tem um conjunto de sinais e sintomas que realmente predizem dor generalizada compatível com fibromialgia. Porém, rótulos são feitos para produtos, não para pessoas. Ah, tá doendo de forma difusa, eu aperto vários pontos do meu corpo e sinto dor, eu tenho dor em quase todas as articulações, eu tenho fadiga precoce, nossa, eu tenho fibromialgia. Esse é o rótulo que médicos reumatologistas dão para vocês. Só que na nossa prática clínica, a gente encontra vários pacientes que dizem ter a fibromialgia e na verdade é um diagnóstico falso, um diagnóstico de um profissional que foi preguiçoso para examinar o paciente, ou de um paciente que foi resistente a várias estratégias de tratamento. Um paciente que, por exemplo, é resistente a um protocolo de saúde mental com psicologia e terapia cognitivo-comportamental. Ah, eu não sou maluco, portanto eu não preciso de terapia. Então, existem vários perfis de profissionais que são ruins e existem vários perfis de pacientes que são ruins e não aceitam o que determinados profissionais têm para ouvir. Se eu for cogitar aqui a quantidade de pacientes com fibromialgia verdadeira, eu não conto nos dedos de uma mão. Hoje eu tenho Dona Francisca, Dona Zuleide e Dona Sandra. 3 pacientes com fibromialgia verdadeira que estão em 6 meses de tratamento comigo. Estão muito melhores, a dor continua presente, em menor intensidade, em menor frequência, mas já voltaram a fazer várias atividades. As outras pacientes que diziam ter fibromialgia tinham apenas rigidez nas articulações, tensão muscular e descondicionamento físico, porque
Fazia o exercício, cansava, não queria fazer mais. Fazia o exercício, doía, não queria fazer mais. Só que durante o tratamento a dor vai estar presente e você precisa se tornar uma vencedora. Então, a gente só pode bater um martelo sobre o seu caso se a gente te avaliar. Não existem mais barreiras, não importa mais em que planeta você vive, em que país você vive, em que cidade você vive. Hoje, a maior demanda que a gente tem é de atendimentos online. Hoje a gente só vem no consultório 2 vezes na semana para atender pacientes de tontura, para atender pacientes idosos que não podem fazer o tratamento online por causa de um risco de queda. Então, muitos pacientes podem ser atendidos nessa modalidade e eu peço para que você cogite essa possibilidade para ter seu caso bem investigado e bem tratado. Company Fisioterapia, boa noite a todos. Tá, beleza. Para mais dúvidas a respeito de hérnia de disco ou qualquer outro assunto, vai no meu canal do YouTube, Caio César Fisioterapia. Coloca o tema de seu interesse mais meu nome no YouTube. Caio César mais fibromialgia. Caio César mais hérnia de disco. Você vai achar mais de 10 aulas sobre o tema lá que vão esclarecer muito a respeito do que você sente, beleza? Voltando ao ponto. Você sabe o que é catastrofização? Catastrofização é o fenômeno pelo qual uma dor começa a gerar incapacidade. Se o seu paciente é catastrófico, ele vai acreditar que qualquer probleminha de dor é o pior cenário possível do mundo. Ah, mas eu não posso correr porque eu faço aquilo, porque eu tenho isso. Eu não posso agachar porque eu tenho isso. Eu não posso fazer academia porque dói. O pensamento dele tem um padrão de catastrofismo. E existem técnicas cognitivas que a gente pode aplicar, chamada descatastrofização. Simples, né? Catastrofização, descatastrofização. Quando a gente aplica o processo de descatastrofização, a gente faz uma série de questionamentos que a gente chama de socráticos, e esses questionamentos socráticos fazem com que o próprio paciente ressignifique a crença que ele tem a respeito do futuro dele relacionado a esse problema. Hipervigilância. Cara, é muito legal. Vou explicar isso aqui em pé, que eu já estou sentado há muito tempo. Certa vez a gente atendeu um paciente que é praticante de jiu-jitsu. Esse praticante de jiu-jitsu, ele teve uma crise de coluna fazendo um rola. Não sei se vocês sabem o que é rola, mas rola é a luta simulada do jiu-jitsu. Nesse rola, esse paciente ele começou a tomar uma chave e essa chave, ela rodou o tronco do paciente para o lado direito. E aí ele sentiu um estalo. Quando ele sentiu o estalo, sabe o que aconteceu? Ele achou que tinha uma coluna fora do lugar, que tinha uma vértebra fora do lugar. E aí você sabe o que ele fez? Procurou um quiropraxista. O quiropraxista estalou ele todo e falou, pronto, sua vértebra já está no lugar. Ele saiu maravilhado, ficou 3 semanas sem sentir dor. Com 3 semanas a dor voltou e ele voltou no quiropraxista. O quiropraxista, olha, sua vértebra saiu do lugar de novo. Sua vértebra está subluxada. E esse praticante de jiu-jitsu fez a quiropraxia e ele falou, pronto, sua vértebra está no lugar de novo. Só que dessa vez a dor não melhorou 100%, ela melhorou 70% e com 3 dias a dor voltou. Ele começou a falar, porra, eu acho que a dor vai ficar voltando e que a quiropraxia não está botando a minha coluna no lugar. Vou procurar um osteopata. Aí ele foi no osteopata. O osteopata fez o quê? Manipulou ele também e falou, dessa vez a sua coluna já está no lugar. E aí ele ficou 7 dias sem dor e a dor voltou. Ele começou a procurar várias opiniões médicas e os médicos faziam um exame de imagem e falavam para ele, olha, não tem nada aqui na sua coluna, não tem nada que justifique sua dor. Sua dor é da sua cabeça, que é uma comunicação que deve ser deletada do arsenal de comunicação de vários profissionais de saúde. O profissional que fala para o paciente que a dor dele é da cabeça dele, mereceria ter o seu diploma cassado, porque
Uma informação como essa desencadeia uma série de processos psicopatológicos dentro da cabeça, da saúde mental do paciente, que podem fazer o paciente piorar a ladeira abaixo. O paciente pode ter desesperança, frustração e isso impedir a sua recuperação por causa de um modelo mental que ele adquiriu depois que passou por um profissional completamente despreparado para se comunicar de forma terapêutica. Faz sentido? Pronto, esse paciente chegou até mim, eu avaliei, testei tudo que tinha para testar e não encontrei nada. E eu falei para ele, olha, ele perguntou, e aí Caio, quanto tempo eu vou precisar de tratamento, quantas sessões? Eu falei, você não precisa de tratamento não. Ele, como assim? Você não precisa de tratamento não, eu vou te explicar. Quantas vezes, o que você faz quando dói? Aí ele falou, eu faço isso aqui. Por que você faz isso aqui? Não, porque a chave que eu tomei no jiu-jitsu há 10 anos atrás entortou a minha coluna para esse lado. Aí eu fazendo a rotação para esse lado, eu sinto estalar e alivia. Quantas vezes no dia você faz isso aí? Ele falou, rapaz, umas 10 vezes. Eu falei, não, sério, 10 vezes não, rapaz, se pá mais. Você faz mais de 10 vezes? Ele porque isso aqui me ajuda a aliviar. Há quanto tempo você faz isso aí? Uns 10 anos. Eu, caramba, você está fazendo uma coisa mais de 10 vezes no dia, há 10 anos, para te aliviar e você não está melhorando. Na verdade, eu não falei assim, eu perguntei, tem funcionado? E aí ele deu risada. Por que você está fazendo uma coisa assim há 10 anos, mais de 10 vezes por dia e não está melhorando? Pelo visto, não está funcionando. Você concorda? Ele não está funcionando. Mas e aí, o que é que eu vou fazer? Pega seu celular aí agora. Ele pegou o celular. Coloca o despertador de hora em hora, todos os dias. Que hora você acorda? 5 da manhã. Você vai botar o despertador 6, 7. Que horas você dorme? Eu durmo 9 horas da noite. Você vai botar o despertador a cada hora, até 9 horas da noite. Para quando o despertador tocar, seu cérebro entender que você está proibido de rodar para a esquerda. Como assim, Caio? Faça isso por 3 semanas. Se você não melhorar, eu te vendo um tratamento. Se você melhorar, é só isso que você tem que fazer. Ele, então, o que é que eu tenho? Você tem hipervigilância. Você já ouviu falar de hipervigilância? Hipervigilância é um comportamento onde você aumenta o centro cerebral de atenção para o seu problema. Você já ouviu aquela frase que tudo que você dá atenção cresce? Pois é, essa frase é extremamente real. Se você está focado na sua dor, toda hora se apalpando, você está pareando o estímulo no seu sistema nervoso, no seu cérebro, de que você tem algo errado. E quando você para de se apalpar, de rodar para a esquerda, de fazer seus vícios comportamentais que foram adquiridos depois do episódio de dor, você começa a relaxar aquela musculatura e você começa a alterar positivamente uma coisa que a gente chama de comportamento funcional mal adaptativo. E isso começa a fazer o paciente melhorar. Com menos de 3 semanas, esse paciente me mandou uma mensagem dizendo que estava 90% melhor e questionando por que ninguém nunca tinha dito isso a ele. E aí eu falo assim para esses pacientes, olha, nós profissionais da saúde que atuamos nessa área de fisioterapia musculoesquelética somos pouquíssimos no país e no mundo. A grande chance é de que quando vocês forem consultados por profissionais como nós, vocês escutem coisas completamente do avesso, completamente ao contrário do que o sistema de saúde disse para vocês. Sabe por quê? Nós ganhamos por qualidade de serviço prestado e não por quantidade de sessões. Portanto, eu preciso entregar 200% do meu comprometimento no seu tratamento para que você saia daqui do meu tratamento falando bem de mim para outras pessoas. E eu começo a ganhar de outros clientes, não de você de novo. O sistema de saúde te faz 30 sessões de fisioterapia e se não funcionar, vamos fazer cirurgia. Se não funcionar, opera de novo porque deu hérnia de novo. Se não funcionar, interna para melhor investigação. Se não funcionar, troca o médico.
O sistema de saúde ganha por quantidade de procedimento. Então eles entregam várias técnicas, entre elas muitas que você não precisa e que atrapalham as técnicas que você realmente precisa, para eles poderem lucrar. O sistema de saúde faz falcatrua para te vender tratamentos especializados como se fossem sessões normais para você não ter que pagar. Quando seu plano descobre, seu plano vai lá e aumenta a porcentagem do seu pagamento. Coloca de um ano para outro 28% de aumento do plano e você começa a trocar por um plano cada vez mais inferior ao que você tinha, até você não ter condições de pagar e você ficar como mais um dos milhares de brasileiros que não tem assistência médica. Por que isso acontece? Porque o uso da assistência médica é feito de forma completamente indevida. Mais uma vez, a gente tem uma cultura de que se eu só tenho prestação de serviço em saúde se eu for bem investigado. Entende? Só um minuto. Só pessoal, que existem investigações, quem sabe faz ao vivo, tá? Existem investigações que, além de não fazer sentido, atrapalham a sua recuperação. Entende? Então, ó, são 8 horas, a gente já continua, tá? Uma pequena pausa aqui para falar com o pessoal lá do meu grupo. São 8 horas da noite, nesse momento está liberada a primeira aula da Jornada do Expert. A aula intitulada As 10 etapas da minha avaliação musculoesquelética. Acabou de ser liberado no meu grupo de pré-venda lá do Telegram, que está no link do perfil. Você tem até domingo, 23h59 para assistir. Beleza? Voltando ao conteúdo. Vamos lá. Voltando ao conteúdo. Cadê onde é que eu estava? Eu estava em hipervigilância, não foi? Expliquei hipervigilância com o atleta, com o praticante de jiu-jitsu. Cadê? Pronto. Agora vamos falar sobre ansiedade. Você se considera ansioso, principalmente se você tem dor crônica? A ansiedade, em um estudo feito no Condado da Noruega com mais de 60 mil pacientes, ela foi definida como uma resposta de medo associada a uma projeção catastrófica de futuro que você acha que não conseguirá controlar. Por que é importante você conhecer o conceito de ansiedade? Porque com mais de 60 mil pessoas pesquisadas, quem tinha ansiedade, 55% tinham dor musculoesquelética. Quem tinha depressão, 55% tinham dor musculoesquelética. Relacionado à depressão, há um desequilíbrio em substâncias cerebrais, como serotonina, dopamina, e isso gera um transtorno de humor, onde você fica sem vontade de fazer nada. A depressão altera completamente a forma como o seu sistema nervoso gera controle da dor, a analgesia. Só que a depressão é tratada com um padrão ouro chamado terapia de ativação comportamental, que basicamente, de forma muito simplificada, tá, pessoal? É claro que é muito mais do que isso. Mas que basicamente é você repetir comportamentos que te fizeram bem antes do episódio de depressão. É você se mexer. Entrando esse se mexer, a gente vai ampliar como tratamento adjunto para a depressão, exercício físico. Só que existem níveis de depressão que não podem simplesmente, vou no fisioterapeuta fazer o exercício físico, porque eu tenho depressão e tenho dor. Tem níveis de depressão que você precisa de intervenção imediata de psiquiatra e psicólogo. Porque, por exemplo, uma vez eu atendi um paciente que revelou ter ideação suicida. Eu encaminhei para uma psicóloga que trabalhava com meus pacientes e essa psicóloga ainda assim falou que a terapia dela precisaria ser muito intensiva e encaminhou para um psiquiatra. Ela foi medicada com 3 drogas diferentes e continuou a terapia. E durante o tratamento de psiquiatria e psicoterapia, ela veio fazer o meu tratamento. E aí a resposta no humor dela foi fantástica, porque ela já aderia aos exercícios não somente na minha frente, ela aderia aos exercícios fora daqui, dentro de casa. E aí eu pedi, e aí, manda um vídeo para eu ver você fazendo em casa. E ela fazendo em casa os exercícios direitinho. E aí o exercício, ele vai lá equilibrar a regulação serotoninérgica e dopaminérgica.
ajudando a combater os efeitos da depressão. É claro que o maior fator de risco para a depressão é você já ter tido um episódio. Por isso, você precisa ter... Vamos fazer uma analogia aqui bem massa, que um coach de desenvolvimento pessoal fala. Cara, terapia é o nosso IPTU existencial. Para você morar num apartamento bom, numa casa boa, você tem que pagar um bom aluguel. E se você não pagar um bom aluguel, você é despejado daquele imóvel. Você entende isso? E como você é despejado daquele imóvel, você se vira para pagar aquele aluguel. A terapia é o IPTU existencial. Para você morar dentro de você, você tem que pagar um imposto. E a terapia é um imposto para se viver bem. Então existem pacientes com dor crônica que têm barreiras de recuperação, como ansiedade, depressão e estresse. O estresse de forma crônica, ele vai fazer com que você libere uma série de substâncias, como por exemplo o cortisol. Esse cortisol vai afetar seu sistema imunológico, vai afetar seu desempenho muscular, vai afetar o seu sono e você vai ficar num loop infinito sem melhorar. Entende? Então, ansiedade, depressão e estresse são barreiras de recuperação. E se você tem, por exemplo, um processo de luto, ou um processo de divórcio, ou aquela questão de sobrecarga de trabalho que eu falei, você tem barreiras de recuperação. E essas barreiras de recuperação precisam ser melhor gerenciadas por você. E fisioterapeuta nenhum vai te ensinar a fazer isso. Ele pode, no máximo, fazer autorrevelações com a história dele, se ele já passou por uma situação parecida com a sua. E isso vai te ajudar, porque você vai sentir que você não é o único a passar por um problema como esse. Isso pode te dar força para enfrentar. Mas é a terapia cognitivo-comportamental, que é um grande guarda-chuva de diversas terapias, e a terapia de aceitação e compromisso, que vão ser padrões ouro para reabilitar você, para tratar a sua dor. Então, quando o seu tratamento é um caso complexo de dor crônica que tem essas barreiras de recuperação, não existe fazer o tratamento só comigo. Inclusive, hoje em dia, eu condiciono o paciente a fazer os 2 tratamentos. Se ele falar para mim, eu só tenho grana para pagar você, eu não atendo, eu não vendo meu tratamento para ele. Porque eu sei que eu vou tratar ele com o melhor do que eu tenho, com o melhor do que eu sei de conhecimento, e ele não vai melhorar porque ele não está fazendo o tratamento que é necessário para a condição de saúde dele. A reflexão, um outro dado importante aqui, os 2 últimos, para desmistificar dessa live, é postura e dor. Muita gente acha que a postura ruim vai ser causadora da dor. E aí tem um editorial na JOSPT, que é uma das maiores revistas científicas da nossa área, jornal ortopédico de fisioterapia esportiva, que mostra um editorial que é o Sit Up to Straight, né? Que é tempo de repensar. Não existe postura correta. A melhor postura é sempre a próxima. E quando você entende isso, você para de ficar muito elegante o tempo todo e gerar tensão muscular e musculatura que não deveria estar tensa. Ou você para de ficar relaxado assim o tempo todo porque você gosta de sentar troncho. Cada um vai ter uma postura confortável. E se a sua for essa aqui, tá tudo bem. E se você tiver que apresentar uma reunião de negócios, ou fazer uma apresentação na faculdade ou no trabalho, tá tudo bem você ficar elegante, posturado, né? Com a postura bem bonita, mas ficar assim o tempo todo é insustentável e isso causa dor, beleza? Uma outra coisa que é importante salientar é que se a gente comparar casados com solteiros, quem é casado tem mais risco de dor, ó que louco. E se a gente comparar famílias com mais de 3 membros tem maior risco de dor. Ou seja, eita zorra, eita. Quem sabe faz ao vivo. Coloquei o celular no filtro aqui e a água ligou. Melou tudo, desastre. Quando você... Perdi até o fio da meada. Eu tava falando de quê, pessoal? Casados... tamanho da família, beleza. Quando a gente tem um tamanho da família com mais de 3 membros, essa pessoa tem mais risco de dor. Como você pode ver, não é obesidade, não é sobrepeso, não é postura ruim, não é fraqueza muscular, não é falta de alongamento, não é déficit de equilíbrio,
não é desequilíbrio muscular, como muito fisioterapeuta fala por aí, não é inflamação, não é doença, né, que gera a sua dor. Pelo contrário, quando você acredita nessas coisas, essas coisas são fatores que impedem a sua recuperação. Porque você está acreditando na coisa errada. Porque você foi num profissional que está desatualizado. Essas informações já estão disponíveis há no mínimo 2 décadas. Só que entenda, 5% dos brasileiros falam inglês. Você acha que na área profissional da saúde é diferente? Não é diferente. Não são todos os profissionais que falam inglês, que tem um crivo a barreira da língua inglesa. Porque as pesquisas científicas mais recentes foram publicadas em inglês. E se você não sabe inglês, você não vai ter acesso a elas. E você está estudando por livro. Livro que é indicado pelo núcleo docente estruturante de uma faculdade. Livros que foram editados há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, que estão ali só para você receber a aprovação de uma portaria do MEC. Então, é uma coisa assim, o sistema é extremamente desagregador. E aí, quando você encontra um profissional que sabe inglês para ler artigo científico, o profissional não tem um crivo de metodologia científica para descobrir se aquele artigo é um artigo bom ou é um artigo spin. O que é um artigo spin? É um artigo que o resumo é fantástico, aí um bocado de fisioterapeuta vai lá, printa o artigo, posta e fala uma coisa que confirma a sua crença, só que não lê, não faz o LPPI, né? Lê a porra do paper inteiro, para saber que o resumo é totalmente diferente do conteúdo do artigo científico. Se você buscar uma pesquisa da Daphne Port, que ela pesquisou a quantidade de pesquisas que tem em artigos spin, você vai ver que 80% da literatura científica publicada, seja em revistas científicas boas ou revistas científicas predatórias, que aceitam dinheiro para passar o paper para ser publicado, 80% dos artigos são spin. Então, às vezes, o profissional não tem nem esse crivo de saber se a literatura científica que ele está compartilhando é um artigo bom ou um artigo ruim. E aí você começa a ficar refém de crenças que governam seus comportamentos e que perpetuam sua dor. Faz sentido? Se faz sentido, coloca um foguetinho aí nos comentários para eu entender que você precisa de mais conteúdos como esse. Olha só, uma vez que você encontra profissionais como nós da fisioterapia musculoesquelética, profissionais que são incentivados a aprender a língua inglesa, profissionais que são pesquisadores, neurocientistas, que compartilham informações baseadas em artigo científico, você entende que você está numa seara de 5% dos profissionais de saúde. Então, o que esses profissionais falam é combatido por outros 1000 profissionais que assim que você sair dessa live, você vai ouvir tudo que eu te falei ao contrário. E aí eu entendo que na sua cabeça a coisa fique muito confusa. Eu entendo demais, de verdade. O que eu peço para você é o benefício da dúvida. Como assim, Caio? O benefício da dúvida de testar o que eu tô te falando, velho. E se você testar o que eu tô te falando e melhorar, maravilha, segue comigo. Agora, se você testar o que eu tô te falando e você só piorar, fez o tratamento todo, fez metade do tratamento e você só piorou, pode seguir lá o guru que você acredita, pode continuar acreditando nas suas crenças. Eu falo para meus alunos 2 coisas. Crença é uma merda e medo é uma merda. Porque o que você acredita determina como você vai se comportar. O seu comportamento desencadeia um padrão de pensamento que reforça o que você acredita. E o que você acredita reforçado por artigos científicos ruins ou por profissionais que acreditam na mesma coisa que você, continua desencadeando comportamentos que vão ajudar a população a cronificar a dor. E a outra coisa que eu falo para os meus alunos é que o medo é uma merda. Porque às vezes o aluno tem medo de falar a verdade para o paciente e perder o paciente, porque ele sabe que o paciente não está acostumado com esse tipo de informação. E aí ele fica no mundo dos pensamentos, meu Deus, e se eu falar isso, o que é que o paciente vai achar? O paciente não vai comprar de mim, meu Deus, eu vou perder mais um paciente, ai meu Deus, o consultório não bateu a meta. E aí, esses pensamentos intrusivos atrapalham o seu desenvolvimento profissional. Então, para você que está nessa live até agora e é profissional da fisioterapia,
Agora está rolando a jornada do Expert. Uma série de 3 aulas gratuitas que foram liberadas no meu link do grupo do Telegram, que está aqui no link do perfil, grupo de pré-venda do BeExpert. Dentro desse grupo você vai ter acesso à aula 1, os 10 passos da minha avaliação musculoesquelética. Dentro desse grupo, amanhã às 8 horas você vai ter acesso à aula 2, como reunir o conjunto de características clínicas para determinar o diagnóstico do seu paciente. E dentro desse grupo você vai ter acesso na quinta-feira às 8 horas à aula 3, como vender planos de tratamento baseados no prognóstico do seu cliente. Essas 3 aulas vão mudar completamente a sua segurança, a sua mentalidade e a sua visão da fisioterapia como um negócio altamente lucrativo. E se você quiser dar um passo a mais nessa jornada, na segunda-feira, 26 de fevereiro, das 6 da manhã até as 23h59, eu vou abrir 10 vagas para a formação BeExpert e 10 vagas para a mentoria Expert. Terça-feira vai ter virada de lote e o produto vai ficar mais caro. Portanto, você tem essa semana para assistir essas 3 aulas e você tem até segunda-feira para se inscrever ou no BeExpert ou na mentoria. Caio, eu quero a mentoria. Para ir para a mentoria, você tem que ser BeExpert ativo. Então, se sua anuidade acabou, você vai renovar para entrar na mentoria. Se sua anuidade não acabou, você pode entrar na mentoria, ok? Se você não é aluno, você precisa entrar no BeExpert. E no BeExpert você vai preencher um formulário para entrar na mentoria. Então, dito tudo isso, eu encerro essa live aqui, vou deixar ela salva no feed, no YouTube e no Spotify. Vou colocar ela dentro do grupo do Telegram para você assistir a reprise quantas vezes quiser, até domingo, 8 horas da noite. Até domingo, 11h59, tá? Segunda-feira, todas essas aulas saem do ar. Muito obrigado a todos vocês que perguntaram, que interagiram, que compareceram, entraram e saíram, que me acompanham aqui no Instagram. O meu trabalho tem cada vez mais significado por causa de vocês que estão aí me dando atenção e deixando eu propagar minha mensagem. Quem sabe deixando até com que eu te ajude no seu tratamento da dor ou no seu processo de tratar a dor dos seus clientes, tá bom? Então é isso, um grande abraço, movimento é vida.